Primeiro, eu gostaria também de assinar o requerimento do senador Zé Aníbal e fazer algumas considerações. Na audiência pública, foi constatado, e isso estava como argumento favorável ao projeto apresentado, que o setor aéreo soma 10 meses de consecutivas retrações e o prejuízo líquido acumulado nos últimos 3 anos chega a 10 bilhões, sendo o custo do combustível um dos mais onerosos, 38% do custo. A outra questão também levantada é que, com a proposta, 15 estados não teriam redução significativa na arrecadação do ICMS, ao passo que 11 estados teriam perdas moderadas na arrecadação do ICMS, que seriam compensadas pelos benefícios do avião comercial na economia. Isso já foi aqui mencionado, que não é inteiramente verdade. São Paulo vai perder 295 milhões, o Paraná 65 e o Espírito Santo 29 milhões, a partir do que é até hoje que ele arrecada, que ele cobra. Segundo o senador Jorge Viana, ele passou a cobrar bem mais do que cobrava. Então, essa liberdade que os estados hoje têm é necessária, porque os estados sabem onde eles estão apertados, onde tem condição de poder arrecadar mais e qual é a condição. Se o Espírito Santo, se não me engano, cobrava 9 e foi para 27, alguma coisa está muito séria que eles resolveram fazer isso, porque talvez tenham dificultado o acesso ao Espírito Santo. Então, essa liberdade me parece muito importante ficar nas mãos do Estado. E também diz que a aprovação do projeto favoreceria a abertura de 50 a 70 novos voos diários, em benefício da Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste. Mas eu duvido que isso aconteça. Eu fui ministra do Turismo, que eu tentei com essas empresas para fazer esses voos regionais, foi o possível e o impossível. Sem subsídio não iriam nunca. E esse ajuste de ICMS para alguns estados não vai reduzir prejuízos no monte que nós estamos vendo. O que acontece é realmente uma crise econômica seríssima. Os passageiros que mais pagam passagens caras são os passageiros de business, não são os passageiros de lazer. E esse encolheu, porque as empresas não estão mais tendo condição de fazer tantas viagens e investimentos. Então, os argumentos que foram apresentados, eu realmente não concordo e vou agora dizer porque acho que esse projeto não deveria passar. Primeiro, falta competência ao Senado para estabelecer a alíquota interna. E isso, o requerimento do senador Aníbal, vai dar um caminho, porque acho que é absolutamente inconstitucional. Depois, os estados que já adotam a alíquota de 12% ou menor, realmente vão sair prejudicados pela uniformização pretendida. Se não me engano, foi a secretária de Goiás que falou, ela cobra 12%, ou menos de 12%, ela vai ter que aumentar. Como é que ela vai fazer? Segundo o senador acabou de dizer, ela vai aumentar o querosene. Mas não sei se vai ter condição de aumentar o querosene. Quer dizer, vai criar até uma maior desregulamentação no que está querendo ser corrigido, né? E acredito que o CONFAS, que é o órgão que reúne os secretários da Fazenda, ele deveria ser a instância para discutir essa situação. Depois, a prática tem demonstrado que é muito difícil conseguir redução de tarifa com desoneração tributária em setores que são monopolizados, como a aviação civil. O presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, e quem estava aqui na audiência pode confirmar, em nenhum momento ele falou ou deu garantia que a medida vai reverter para o usuário final, porque simplesmente não vai. E o que ele disse é que cada empresa tem sua própria política. A partir disso, está muito óbvio que eles vão se ressarcir dos prejuízos e que vai ser isso. É a questão que tá na pauta, é uma forma desse ressarcimento, né? E outra questão, o projeto tenta solucionar um problema utilizando as receitas de estados e municípios, e aí eu acho que a questão muito crítica, nós não estamos num momento onde nós temos que fazer estado e município perder receita, ao contrário, nós não podemos, temos feito todo o empenho para, eu lembro como relatora do Super Simples, a coisa mais difícil foi fazer que os estados e municípios tivessem perdas residuais, e agora nós vamos criar uma
uma perda para os estados e municípios com uma canetada. Não faz sentido algum. E de recurso que está indo para onde tem que ir, que é para a saúde, a educação, segurança pública. Depois, reforço que a retração do setor aéreo está na redução da demanda, em razão da crise macroeconômica que afeta o país. E mesmo com a desoneração, se não houver demanda, a situação do setor aéreo não será revertida. O que nós temos que fazer é um grande esforço para que a economia do país volte a ser resgatada, entre nos trilhos, saímos da crise econômica, que assim teremos uma condição que as pessoas comecem a viajar de novo a negócios. Enquanto não começar a viajar a negócios, não adianta reduzir isso, aquilo, porque não vai mudar o panorama, né? E também a carga tributária do ICMS não é fator determinante para a redução ou exclusão de voos regionais, mas sim a redução na demanda. E isso eu pude conviver. Se você tem, por exemplo, eu lembro um voo para Bonito, que fui visitar como ministra do Turismo, uma cidade turística maravilhosa. E o que aconteceu? Veio uma fazendeira que tinha vendido todas as fazendas para investir no turismo. Fez um centro maravilhoso de eventos, comercial e tal. E aí, quando eu cheguei, ela estava desesperada, porque o único voo que tinha, que era um voo bastante regular, tinha sido cancelado, sem nenhuma... cancelado. E o investimento dela foi para o brejo. Então, o que nós temos que perceber é que as aviações regionais são, sim, importantíssimas, mas elas precisam, até onde eu consegui entender naquela época, de subvenção econômica para serem viabilizadas. E não é aumentando isso o ICMS ou diminuindo que isso vai acontecer. É uma ilusão total. Então, também concluindo, quer dizer que as empresas aéreas estão fazendo os seus ajustes, mas esse ajuste não vai depender tanto delas, elas têm que fazer os ajustes que elas acham necessários, a gente entende, acho que a situação é difícil para todo mundo, mas a recuperação do país é que vai levar a uma situação melhor para todos, não só para elas. É isso, senhora presidente.